Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um ponto assim bem interessante, bem peculiar aí dos nossos cursos de computação, né? É um ponto que eu já falei em alguns outros vídeos e que eu decidi fazer um vídeo específico para nós falarmos sobre isso. Mas qual que é esse ponto, né? É a questão que a computação é algo atraente. Ué, como assim atraente? Eu até faço uma analogia assim quando eu trago isso pro pessoal, que é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer, sei lá, psicologia, ou então uma pessoa que, sei lá, vai fazer ciências biomédicas, vai fazer medicina. Geralmente essa pessoa, ela tem uma inclinação por aquele curso, ela pode gostar daquele curso, né? Claro, a gente espera que vocês prestem carreiras, que vocês tenham alguma atração, que não seja exclusivamente pelo dinheiro, né? E você pode até, por fora, assim, eu vou ler alguma coisa de psicologia, eu vou ler um pouco de medicina, ver aqueles vídeos que eu acho bizarros de cirurgias de medicina, mas enfim, gosto é de cada um, né? Você pode tentar se inteirar de algumas coisas aí da sua futura carreira por fora, mas é claro, mais, digamos assim, com um teor de curiosidade do que algo verdadeiramente formativo nesse sentido, tá? Na computação, não. Na computação, as coisas são bem diferentes, né? Então, quando eu falo computação, vamos colocar tudo nesse bolo. Vamos colocar engenharia de computação, vamos colocar ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de software e por aí vai, né? Tudo no mesmo bolo. E qual que é a ideia aqui? Vocês encontram, sim, pessoas que ingressam num curso de computação sabendo, desde o zero, que eu falo, a pessoa ela entra crua no curso, né, que foi o meu caso, então é muito cômodo para mim falar sobre isso, porque foi o meu caso. Eu até brinco, né, eu entrei no curso de engenharia da computação sabendo mexer na internet, mexer o mouse, digitar e é isso, né. Agora, programar e por aí vai, eu não sabia nada, né. Enquanto isso, tinham pessoas aí da minha turma que entraram no curso sabendo um monte de coisa, sabendo fazer site, sabendo fazer vários códigos em diversas linguagens de programação, né? E isso é sim uma realidade. Então vocês vão encontrar aí um hall de pessoas, né? Vocês até encontram às vezes pessoas que em determinada matéria elas sabem mais do que o professor. Coisa que em outros cursos isso é muito raro, né? Então, por exemplo, vamos pegar o caso da medicina. Dificilmente vai ter um aluno de medicina que, sei lá, numa aula de cardiologia, vai saber mais que o professor, que ele é um médico cardiologista, né? Putz, raríssimos os casos, né? Acho que nem existe casos assim. Agora, vocês podem sim encontrar na faculdade, num curso de computação, por exemplo, um professor que ministra uma aula de banco de dados, que o aluno ele focou tanto em banco de dados, é claro, o professor não fala só sobre aquilo, ele não trabalha só com aquilo, né? E o aluno sabe mais do que banco de dados do que o professor, tá? Isso acontece sim, claro, eu estou pegando aqui casos extremos, né? Até porque existe sim em cursos de computação pessoas aí um pouco mais velhas, né? Que entram no curso, por exemplo, para pegar um diploma. Eu não vou entrar aqui no mérito de diploma versus não diploma, mas assim, existem casos assim, eu já vi alguns casos assim, inclusive, tá? Então isso aí é uma coisa bem normal. E por isso também que tem dois pontos aqui que a gente tem que analisar, né? O primeiro ponto, a perspectiva do aluno que ele já entra numa faculdade de computação sabendo pelo menos algumas coisas aí de computação, né? Como é que fica pelo lado desse aluno? E eu sempre tento trazer isso para o pessoal. Entenda a faculdade, claro, a faculdade é um lugar de aprendizado, é um lugar que você vai lá para aprender, isso é óbvio, né? Mas assim, tente enxergar não apenas o aprendizado de sentar a bunda na cadeira e ficar lá 50 minutos, 1h40, enfim, ouvindo o professor falar, mas também enxergue a faculdade como um lugar de networking, né? Então assim, os seus colegas de turma muito possivelmente virarão colegas de trabalho, não necessariamente numa mesma empresa, mas assim, colegas de empresas diferentes que vocês podem trabalhar juntos, ou então conseguir aí um bico aqui, um emprego ali. Então enxerguem aí o lado do networking e também enxerguem o professor
Não apenas como aquele que vai cuspir o conhecimento, onde muitas vezes você já sabe aquele conhecimento, né? Mas também como um facilitador. Então, o papel do professor não apenas como a ementa da matéria é passar A, B, C, D, E. Então, o professor vai passar A, B, C, D, E. Mas você pode, claro, existem momentos específicos para isso. Mas você pode perguntar para o professor coisas que não são A, B, C, D, E, tá? Não estou falando para você parar a aula para perguntar sobre isso, porque você vai prejudicar a sua turma. Mas assim, entenda que o professor está lá para facilitar o conhecimento para você. E às vezes esse conhecimento pode não se limitar apenas à ementa daquela matéria, tá? Então assim, um grande problema aí, né, que tem a ver com a peculiaridade dos cursos de computação, e agora jogando pro lado do professor, é a heterogeneidade da turma, né? Como é que o professor lida com o fato que você tem uma turma, o cara, por exemplo, o Felipe, que não sabe nada de computação, e o outro aí que sabe tudo, tipo, aquela matéria para ele é uma mera formalidade, ele sabe tudo daquela matéria já, né? Inclusive, ano passado eu escrevi um artigo, mandei para um congresso sobre esse assunto, sobre a heterogeneidade aí das turmas de computação, coisa que não acontece em outros cursos, tá? Pode ser que no outro curso você tenha lá o carinha que ele sabe um pouquinho mais, ele sabe um pouquinho mais, mas ele não sabe tudo, assim, haja curiosidade para saber tudo, né? Isso é uma coisa que a computação tem bastante. Então a gente tem três figuras aí, a gente tem o aluno que sabe tudo, não tudo literalmente, né? Até porque, cursos de computação são cursos bem amplos, né? Todos os cursos em geral são cursos bem amplos. Geralmente o aluno que, entre aspas, sabe tudo é aquele que sabe o que ele quer trabalhar. Então, por exemplo, o aluno, ele sabe tudo, vou usar aqui um termo de computação para vocês. É aquele aluno que ele entra no curso sendo um desenvolvedor full stack. Tá bom, ele é full stack. Ele sabe compiladores? Provavelmente não. Ele sabe redes de computadores? Talvez o básico. Agora, se você falar para ele assim, calcula a faixa de IP, blá blá, talvez ele nem saiba. Ele sabe sistemas operacionais? Talvez o básico, né? Então, assim, é muito disso. Aquele que sabe tudo, ele sabe tudo porque ele quer trabalhar, mas ele não vai saber tudo do curso porque o curso é extremamente amplo, né? Então, tem muito desse detalhe, né? E, por fim, qual que é a figura que falta aí? A figura do Felipe, né? A figura do aluno que entrou sem saber nada. E a pergunta que eu respondo direto, assim, que me fazem é: Felipe, estou preocupado porque, assim, eu quero computação, então eu entrei em computação recentemente e eu não sei nada. Será que eu vou conseguir me formar? A resposta é sim, você vai conseguir. Afinal, se eu me formei, vocês também conseguem. Não tem porquê eu conseguir e vocês não. Então, sim, é bem possível vocês ingressarem aí num curso de computação, seja qualquer um deles que seja, engenharia, ciências, sistemas e por aí vai, e vocês conseguirem se formar. Inclusive no período ideal, né? Mas aí tem um ponto que eu sempre preciso retomar com vocês, que é a questão de se comparar com o outro, né? Eu já falei disso, inclusive, quando eu fiz aquela sequência de vídeos lá da semana lá do Setembro Amarelo, né? E qual que é o ponto aqui? Quando você se compara com o outro, geralmente essa comparação é no sentido maléfico da coisa. Como assim? Você não vai olhar o outro e falar assim, nossa, eu quero ser como ele, no seguinte sentido, eu vou me esforçar muito, eu vou ralar muito para ser como ele. Geralmente você vai olhar o outro assim, ele é do mesmo ano que eu, como é que eu não sei nada e ele sabe tudo? Logo eu sou um cocô, né? Tem algo de errado comigo. E não é assim, gente, de maneira alguma, né? O que a gente tem que ter em mente é o que você está ralando agora para aprender os fundamentos da computação. Com certeza absoluta, o seu colega aí que sabe tudo, entre aspas, ele ralou lá atrás. Então, assim, todos temos que ralar. Ninguém nasce sabendo programar, sabendo fazer um monte de coisa, né? Todos temos que ralar. A diferença é que o seu colega aí, que na sua visão sabe tudo, ele ralou lá atrás. Então, agora chegou a sua hora, né, de ralar. E você está, entre aspas, aqui, né, na hora certa de ralar, porque você começou o curso agora. Então, bora ralar, né? Então, é isso que tem que se fazer, tá? Então, assim, eu sempre falo isso pro pessoal, e isso vale, assim, ao extremo para aqueles que fazem cursos de computação. Cuidado com isso de se comparar com o outro, de, o outro sabe muito, eu não sei nada, logo tem algo de errado comigo. E eu falo isso, gente, com vivência, eu senti isso, porque na minha sala, caramba, na minha sala eu diria para vocês que, sei lá, 60%
entrou com bons conhecimentos de programação. Não vou dizer que todo mundo lá era programador pleno, etc e tal, mas assim, o pessoal tinha aí bons conhecimentos de programação. E eu não sabia nada, né? O primeiro trabalho de computação que a gente teve, né, de programação, que a gente chama aqui na Poli de EP, né, de exercício programa, e eu demorei uma tarde inteira. O pessoal demorou 5 minutos. Hoje em dia, se eu for fazer, eu demoro 5 minutos, entenderam? Então, assim, tem muito disso da evolução, isso de vocês progredirem, né? Tem uma curva de aprendizado aí e vocês vão sim conseguir ao longo do curso e aprendendo as coisas, né? E é claro, isso eu falei para computação, mas também um outro caso que dá para falar muito sobre isso, por exemplo, engenharia elétrica, né? O pessoal que fez aí um curso técnico em eletrônica, por exemplo, tem uma vantagem em relação a quem entrou cru, como foi o caso que eu entrei cru na computação, né? Então, muito cuidado com isso e tenham em mente que vocês vão sim aí conseguir ao longo dos meses, semestres, enfim, de curso, vocês vão conseguir progredir aí profissionalmente, intelectualmente na área e vocês vão conseguir sim conquistar aí o lugar de vocês no mercado, tá? Não enxerguem isso como algo do tipo, deu problema, já era, né? Inclusive, o interessante de gravar um vídeo como esse vídeo que eu estou gravando para vocês é o seguinte, esse vídeo vai ficar no YouTube, talvez o pessoal veja daqui a 1, 2 anos, né? E um ponto e esse ponto também fiz um artigo sobre isso, não sei se vocês estão por dentro, talvez vocês estejam mais do que eu, né? Mas a gente tem a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. E a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, ela estava fazendo umas diretrizes para o ensino de computação, né? No ensino básico entendo, fundamental e médio. E assim, se vocês forem olhar as diretrizes que tem lá, né? Então, pensando assim, as escolas vão poder oferecer aquilo de programação para os seus alunos de fundamental e médio, gente, assim, é absurdo, né? Eu até brinco. Quando eu, no meu fundamental, eu tinha aula de informática, né? Há tempo atrás, era abrir um documento no Word, fazer um textinho, colocar uma figura bonita, sucesso. Hoje em dia, e eu já vi isso, já até lá, nas escolas que eu já passei, hoje mais velho, né? O pessoal tendo aula de fazer HTML e CSS, sabe? Que, putz, na minha época de fundamental e médio, nem se pensava nisso. Hoje em dia o pessoal consegue tá aprendendo a fazer site, né? Hoje em dia, se vocês forem olhar aí, né, como eu falei com vocês, as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, eu não vou colocar esse link na descrição, mas se alguém se interessar, me pede aí nos comentários ou por e-mail que eu coloco. O pessoal vai aprender a ler algoritmo, a fazer algoritmo, né? E isso no ensino fundamental e no médio. Então, assim, o pessoal vai entrar na faculdade, claro, aquelas escolas que conseguirem propiciar tudo isso para os seus alunos, a pessoa vai entrar com um nível altíssimo, assim, a pessoa vai entrar onde para ela os 2 primeiros semestres do curso vão ser um pouco tristes, porque ela sabe de tudo já, né? Então, assim, inclusive quando eu apresentei esse artigo no congresso, eu falei isso, eu falei, nós vamos ter que mudar, né, o perfil um pouco dos nossos cursos de computação pelo país, porque isso é um problema. Quando essa molecada aí chegar na faculdade, né, então daqui a... Vamos pensar, por exemplo, o pessoal do fundamental, quando eles chegarem daqui a 5, 6 anos na faculdade, vai ter um grande desafio para você conseguir cativar esses alunos, né, que vão entrar aí já sabendo de tudo, de novo, entre aspas. Quando eu falo tudo, cuidado, não é tudo literalmente, tá? Então era mais nesse sentido que eu queria trazer aí esse vídeo, essa conversa, essa discussão para vocês. Tudo bem? Então, para aqueles que estão um pouco desesperados do tipo, eu não sei de nada, então eu vou entrar na faculdade sem saber de nada, não desanimem, não fiquem preocupados, que vocês vão conseguir sim se formar assim como eu consegui me formar. Tudo bem? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.